irmãs que estão participando do culto presencial, que estão participando do culto online. Nosso grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe neste culto de louvor e adoração a Deus, neste 14º domingo após Pentecostes, quando Deus sempre quer vir ao nosso encontro, a nos consolar, nos animar e nos fortalecer. E nosso culto tem como tema hoje o amor e o cuidado de Deus. E nós saudamos com as palavras de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 3. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, que Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Nós lembramos nessa semana o aniversário do nosso município e também agora a Semana da Pátria, onde comemoramos a independência da nossa nação. Para tanto, que Deus esteja conosco, a nos iluminar, a fim de podermos ouvir, guardar e praticar a palavra de amor do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, adorando ao seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, este é o momento da confissão dos pecados e da absolvição. Este momento importante está baseado na palavra de Deus que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos, pois, agora fazer em conjunto a confissão de nossas faltas e pecados diante de Deus, suplicando-lhe que, em nome de Cristo, nos conceda o seu gracioso perdão. O faremos com o hino: tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, porque está meu coração.
Deus nos rezando no Jordão, se me quiseres governar, dentro estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício me convém, que a ti, Senhor, agrada bem. É o triste humilde coração, que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor o sacrifício de louvor. Estimados irmãos em Cristo, Deus nos aceita e nos perdoa unicamente pela sua misericórdia, sua compaixão e sua graça manifestadas na obra redentora de Jesus. Em Cristo, Deus nos oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Por isso, lhes pergunto: vocês confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador e confiam no seu perdão? Sim. Vocês estão arrependidos e querem sempre buscar o auxílio e a orientação do Espírito Santo? Sim, com a ajuda de Deus. Para que vocês sejam fortalecidos nesta confiança, como ministro da palavra, eu tenho o privilégio de anunciar que todos os seus pecados estão perdoados e declaro, em nome do Senhor Deus, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Vamos dizer palavras de louvor através do Salmo 32, versículos 1 a 7. Hoje, então, o pastor lerá este texto. Aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu me tens protegido. Glória ao Pai, E ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós.
O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Vamos orar ao nosso Deus, assim como estamos. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te glorificamos e somos imensamente agradecidos por tudo o que nos deste. Nós te agradecemos também porque pela tua palavra e pela Santa Ceia, tu mantens viva a nossa fé. Nós te pedimos que continues preservando a tua palavra entre nós e iluminando os nossos passos pelo caminho da verdade e da paz, para que possamos ser bons cidadãos do nosso país e nos preparar para habitar na tua pátria celestial. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, ontem, hoje e eternamente. Amém. A leitura de hoje encontra-se em Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, 14 a 16 e versículo 19, onde lemos: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como um vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. E eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Até aqui, ali. Vamos continuar com a nossa adoração ao nosso Deus. Minha pátria, povo meu, eu verão na cruz, obrigado ao Pai do céu, com perdão por meu Jesus. E a todos os que são investidos em poder, meus direitos à nação, posso sempre defender. Quantos mares
epístola para esta oportunidade é um texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, os versículos 1 a 10. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esses serviços. Paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem dizendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Estas as palavras da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos colocamos de pé para a leitura do Santo Evangelho. O Evangelho para esta oportunidade, Evangelho do livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 20. Glórias a ti, Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é inevitável que eles existem. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé levar você a tropeçar, corte-o e jogue fora.
Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só de seus olhos do que tendo dois ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá no céu, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que das 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está no céu, que se perca um só desses pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado do céu. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Estas as palavras do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, cantando o próximo. Nos
Irmãos e irmãs, na fé de Jesus, e a graça dele, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam rica e graciosamente conosco neste momento de meditação na sua palavra, com base no Santo Evangelho de Mateus 18, a pouco lido, destacando alguns versículos da ovelha perdida. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Assim, também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Com base neste texto e com o apoio dos demais livros, para Felipe, deste culto do 14º domingo de Pentecostes, nós queremos refletir sobre o amor e o cuidado de Deus. Deus ama e cuida. Deus ama, educa e cuida para o tempo e cuida para a eternidade. Deus cuida todos os detalhes da nossa vida em todo o tempo. E quer nas horas difíceis ou fáceis, boas ou ruins, de dor ou de alegria, Deus está no comando. Deus está amando. Deus está cuidando. Nós estamos vendo no Brasil já pequenos tremores de terra. Na Bahia, no norte, no centro do país e até mesmo aqui no sul. Alguns aqui são de Jaraguá, também pode dizer, né, que já também houve pequenos tremores naquela cidade e região. Certa vez, num país asiático, um tremor, um terremoto de grande magnitude, muitos prédios desabaram, e entre eles uma escola que estava cheia de gente, professores, alunos, colaboradores. E aí depois, então, todo aquele socorro, assistente da população que sobreviveu, também então a polícia, os bombeiros, e aquele dia inteiro, dedicação para salvar vidas. Chegou a noite, todo mundo se recolheu para continuar no dia seguinte. Mas teve um pai que não foi encontrar o seu filho, que estava na escola, e ele ficou lá. Ficou, disse, vou ficar aqui, se ouvir alguma coisa, quem gritar, eu vou tentar ajudar a socorrer. E mais umas pessoas também fizeram o mesmo. De repente, um grito, pai, pai! Então eles têm que se revezar o foco, gritando, ei, tem alguém vivo, fale, grite! De repente, uma das crianças acordou, e aí, então, se reanimou, e grita, pai, pai! E dali em diante, aqueles pais que ficaram ali juntos foram socorrer aquela voz, e aí junto naquele local tinha mais crianças que ficaram desmaiadas diante do impacto que aquele desabamento causou sobre eles. E aí não só aquela criança, mas mais crianças daquela sala, naquele local, foram salvas, aí com apoio também mesmo de bombeiros e da polícia e demais autoridades e voluntários. Mas aquele pai que tomou liderança foi determinante para salvar o seu filho e mais coleguinhas daquela sala de aula. A gente vê como é importante o amor e o cuidado em todo o tempo. E como é importante, ainda mais, saber e crer que Deus ama e cuida. Muitos detalhes do mundo material e do mundo espiritual nós não acompanhamos nem temos consciência, mas Deus tem, e Deus ama, e Deus cuida. Nesse texto de Mateus 18,
Jesus está mostrando quão grande é o amor e o cuidado de Deus por seus filhos. E começa então mostrando que realmente Ele ama, cuida e busca, como foi nesse exemplo, o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai procurar a perdida, e a encontra e faz uma festa. A gente vê também nos textos desta palavra de Deus, como em Lucas 15, versículos 3 a 7, onde então Deus mostra, nessa linguagem pastoril, mostra o cuidado dele como pastor, que apacenta, que cuida, que ama e protege, cuida das suas ovelhas, e cuida daqueles que ele ama, daqueles que ele salva por sua graça e misericórdia. E Deus, então, nessa relação com as pessoas que creem, ele vivencia que Jesus venceu os dramas humanos. E um deles é querer ser igual a Deus ou mais que Deus. Na medida que não há arrependimento, que não há confissão, que não há absolvição, em que a pessoa não confessa os pecados e que não pede perdão a Deus, o que começa a acontecer? O seu ego aumenta e Deus diminui. Da palavra Deus, você tira o D e o S e fica eu. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu não faço assim tantos pecados. E aí Jesus diz: aquele que ia ser mais importante deve ser como uma criança, humilde e dependente dos seus pais, da educação, do amor e do cuidado. E na vida espiritual, por mais que alguém saiba o tanto quanto puder nessa vida, na parte intelectual, na parte cultural, da teologia, da Bíblia e demais ciências, a gente sempre continua uma criança. Não tem como abarcar uma mente humana todo o conhecimento, a graça e o poder de nosso Deus. Por isso é importante a humildade. E aí, quem são esses pequeninos? Os pequeninos não são só as crianças. Claro, é importante também lembrar que as crianças têm os seus anjos. Deus sempre envia para cada um de nós, e também para as crianças, os seus anjos. E ai das crianças, e ai de nós, quando crianças, se não fossem os anjos que Deus enviou para nos cuidar. Mas também esses pequeninos são aqueles que há pouco tempo creem. E essas pessoas que há pouco tempo creem, elas são mais sensíveis. Elas precisam estar cercadas de amor e cuidado da igreja, da família da fé. Elas são mais suscetíveis a sofrer e mais dificuldades quando de repente alguém causa escândalo. E há muitos cristãos e líderes, pastores, que de repente cometem escândalos e aí ferem a fé daquela pessoa que está há pouco tempo na igreja e no reino de Deus. E aí a grande responsabilidade que temos para com essas pessoas, no amor e no cuidado daqueles que há pouco tempo creem, seja adultos ou mesmo as crianças. Deus ama e cuida da nossa alma. Por isso ele começa essa orientação quanto ao irmão que peca. Eu e você somos pecadores. A igreja é uma reunião de pecadores. O diferencial é que somos pecadores arrependidos. Pecadores que se ajoelham, pecadores que se humilham, espiritualmente falando, se esvaziam de si próprio com a sua confissão, o seu arrependimento, a súplica pelo perdão, e aí, com o perdão de Deus, é preenchido com a sua graça e é restaurado, e dia a dia ele vive essa relação com Deus de dependência como uma criança, a depender da graça de Deus e da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Mas de novo, você e eu somos tentados a nos afastar, a sermos independentes de Deus. E quando a gente fica independente de Deus, a gente então começa a ter autonomia e seguir os seus caminhos. Eu acho que é assim. Não preciso ler a Bíblia, não preciso da igreja, não preciso da ceia. Eu sei o que é melhor. O eu velho, o eu pecador, o eu rebelde que não quer deixar Deus ser Deus.
Posso sempre lembrar aquele versículo do Salmo 37,5, e no final a gente muda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Eu farei. Tá? Não é ele fará. Na prática, a pessoa que quer ser autônoma, eu farei. Eu acho que é assim. E não tem mais Deus, e não tem mais a vontade, não tem mais o plano, não tem mais o propósito dele para a nossa vida. E esse é o perigo para mim e para você. E quando o ser humano passa a ser autônomo, ele vai ficar com anemia espiritual. Não tem mais vontade, não sente falta, você fica branco, fica pálido na fé, na vida espiritual, não sente mais falta da palavra, não sente mais falta da Santa Ceia, não sente mais falta da comunhão com Deus e com os irmãos. Como é bom e agradável, agora no reinício do nosso culto presencial, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, mesmo que participem do culto online, também, pela fé e pela palavra. Então, a Santa Espírito Santo continua participando da comunhão dos santos. Sim, então é importante, quando um irmão que peca, em especial aqueles que cometem escândalos ou pecados manifestos, que sejam amados através da exortação, através do aconselhamento. E aqui está um perigo para a igreja. Há irmãos, de repente, diante de dificuldades de relacionamento, o que eles fazem? Se afastam, não aceitam aconselhamento, se isolam, não aceitam a ação de Deus. Por mais conhecimento e espiritualidade que tenham, mas no seu ego, o seu velho homem, o que ele faz? Me afasta. E aí, então, cria dificuldades de relacionamento na família, na igreja e na sociedade, os grupos que participam. Diante disso, é importante que a igreja tenha coragem de amar essas pessoas e cuidar delas, exortando-as, buscando-as. O primeiro passo, como vemos em Mateus 16, Mateus 18, versículos 15 em diante, o primeiro passo é ir conversar com a pessoa. Se não aceita, então, busca o segundo passo, ir com alguém que conhece a realidade para ajudar. Se a pessoa não aceita ainda, então, a igreja participa, a começar pelo pastor, depois a liderança. Pela vez, nessas etapas, quando houver arrependimento, se faz oração e se festeja. Aquela ovelha voltou, ela está com Deus, ela caminha com Deus e com o seu povo, em comunhão, de fé e de vida cristã. E se a pessoa continua teimosa em seu pecado, em que ela não deixa mais Deus ser Deus, e Deus não é mais Deus em sua vida, então, por amor, pode haver a excomunhão, porque este é o tempo da graça. Enquanto se vive, como vemos em 2 Coríntios 6, 2, estamos no tempo da graça. E enquanto estamos no tempo da graça, há volta, há arrependimento. Vimos hoje, se você pega com o seu olho, com a sua mão, arranque fora. Coisa terrível, né? Se a pessoa tem cristão assim, que pega a Bíblia assim, hoje eu vou ler este texto para receber uma inspiração de Deus. Ou aquele que pegou com o seu olho, arranque o seu olho, arranque a sua mão. E tem pessoas que fizeram isso, fanáticos, que arrancaram o seu olho, arrancaram a sua mão. Não é isso que Deus diz. Que quer dizer arrependimento. Deixe de pecar naquela área. Busque forças em Deus. Busque forças em Deus. Busque força na palavra. Aceite o conselho. Aceite aqueles que te buscam para te resgatar e te trazer de volta. E isso exige tempo, dedicação e energia para esse tratamento. Mas só é bom que de repente aquela pessoa que foi excluída, ela vai ver que realmente aí, viver sem Deus, já é um inferno aqui na terra. Tudo está errado. E de repente, como aquele filho pródigo em Lucas 15, então se lembra de Deus, se lembra do seu pai, da sua família, da igreja, do pai de amor. Volta, arrependido. E aquele pai de amor é Deus que acolhe e recebe de novo a vida perdida e assim resgatada e passa a viver a vida de comunhão pela fé. É muito importante que então tenhamos esse cuidado para com as ovelhas que estão perdidas, desgarradas e com dificuldades. E tudo isso é amor e cuidado de Deus. E Deus ama e cuida também através da igreja que proclama a palavra
e administra os sacramentos, recebendo de Deus o ofício das chaves, para que o céu possa ser aberto ao pecador arrependido ou fechado ao pecador impenitente. Deus ama e cuida a alma, mas também cuida e ama o nosso corpo. E aí então Deus provê que o Estado, e mesmo a igreja, possa ser bênção de Deus para acolher as pessoas e ajudá-las em suas necessidades. Deus age com as suas duas mãos, o reino da direita, o reino da esquerda. Da esquerda, o Estado, da direita, a igreja. O Estado a cuidar de todas as necessidades da população e também da ordem e do direito. A igreja a proclamar a palavra de Deus. Mas mesmo como igreja, ao prover o bem para as pessoas, ela age na mão esquerda, quarto mandamento, família, igreja, Estado, e a mão direita a estar com a palavra e oração, a santificar as pessoas em tudo o que elas fazem. Vejam só, Deus ama e cuida das suas ovelhas. Deus ama e cuida de nós. E por isso Deus também se preocupa com o nosso destino eterno. Ele não quer, como vimos nesse texto, não quer que ninguém se perca. Deus, na sua mão esquerda, através das autoridades, quer cuidar de nós. E não importando o sistema político, ideológico, desde aquele governo, nós amamos e respeitamos as autoridades e oramos por elas, porque elas são representantes de Deus, são autoridades constituídas por Deus, através da população, com o voto, com as eleições, para que assim nos represente perante Deus, e represente Deus perante a população no seu ofício de prover a ordem e cuidar da população. Meus irmãos, Deus ama e cuida de mim e de você. Aquele pai, ele quando foi ficar cuidando, vigiando pela noite, para a escola, então, aquele gesto dele moveu mais paz. Quando você e eu somos tocados pelo amor de Deus, nós movemos, nós mobilizamos, nós testemunhamos, envolvemos, porque a missão ela é urgente. Há muitas pessoas que estão morrendo sem fé. Com esse Covid-19, quantas pessoas morreram sem fé? E se morreram sem fé, infelizmente, não estão no céu. E Deus quer usar você e eu como aquele pai, para que as pessoas confiem em Deus ao ouvir o Evangelho e possam ser inseridas nesse corpo e ser mobilizada a também ser um agente da salvação, testemunhando do que crê e do que vive com palavras e ações de amor. Então, irmão e irmã, seja feliz. E tenha a certeza de que você está seguro nas mãos de Deus, porque Ele ama em Cristo, pela ação do Espírito Santo, e ao enviar os seus anjos e nos prover a palavra e sacramentos, Deus ama e cuida de mim e de você para o tempo e para a eternidade. Amém. Meus irmãos, que a paz de Deus, a qual ultrapassa todo o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para este tempo e para a vida eterna. Amém. Criei em Deus um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me alegria da tua salvação.
e ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, angústia nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar essa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Nós também temos esse momento de oração memorial e ação de graças pela vida que Deus concedeu ao seu filho e nosso irmão, esposo, pai, avô, o seu Aldo Andreata. Ele que nasceu no dia 15 de setembro de 1950, em Rio do Sul, e viveu o tempo da graça até o dia 5 de julho deste ano, em nossa cidade. Casou-se com a dona Paulina Ridiger no dia 10 de fevereiro de 1979, em Jaraguá do Sul, na congregação luterana Emanuel, e foram abençoados com os filhos Vivian, Anderson e André, e com esses filhos também foram abençoados com 4 netas. Irmãos e irmãs, nós nos abraçamos com algumas palavras do Salmo 121, que dizem: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O batismo guardará a saída do mundo pecador, o inferno e o inferno das trevas, e entrará para o reino de Deus. Guardará a tua saída deste mundo, no momento da morte, e a tua entrada para o céu. E assim aconteceu na vida de nosso irmão na fé, o seu Aldo, que neste tempo da graça viveu então com a família, com os amigos e irmãos da fé, foi abençoado e foi uma bênção das mãos de Deus para todos aqueles que conviveram com ele. Assim como eu e você, ninguém e nem ele foi imperfeito, mas em Cristo encontrou a perfeição, a salvação pela fé em Jesus. E assim, lembramos também Salmo 116:15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Como pode a morte ser preciosa, como a do seu Aldo e de tantos outros? Ela é preciosa quando se viveu na fé e se morreu na fé, por causa da morte e ressurreição de Cristo, onde ele pagou o preço. E porque ele pagou o preço da nossa salvação, então a morte cristã, ela é preciosa. A morte dos seus santos. Alguns dizem: eu não tenho medo de morrer, o problema é o processo da morte. Esse processo da morte deixa nas mãos de Deus. Não sabemos como vai ser o meu e o seu processo de morte, mas a gente confia em Deus, seja o que for, e o que nós passarmos
sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus. E este, então, é o melhor seguro de vida, com a pólice que tem valor para a eternidade, a fé em Jesus como Senhor e Salvador. E assim, então, que Deus abençoe vocês, a Aldina, o Anderson, o André, a Vivian, as filhas, os familiares, os amigos, irmãos da fé, irmãos, né, que estão aqui conosco neste culto e neste momento de oração memorial. Nós então vamos conversar com Deus em oração. Amado Pai, por teu povo batizado em Cristo, oramos a Ti, pedimos por uma vida de acordo com a Tua santa vontade. Te agradecemos pela nossa querida e amada pátria no Brasil, que celebra os seus 198 anos de independência política. Esta é a nossa pátria terrena, passageira, e que aqui tu nos alegras com tantos benefícios. Certamente este nosso país também é vítima de muitos desmandos, corrupção e injustiças, atos estes que têm as suas raízes na cobiça de corações pecaminosos e entregues aos desejos do pecado. Diante disso também nós nos dobrar humildemente diante de Ti e suplicar por graça e perdão, por não termos sido e nem sempre sermos cidadãos e cidadãs de modelos, pois tantas vezes deixamos de cumprir com os nossos deveres. Também te somos gratos pelos 170 anos de existência e de realizações da nossa cidade de Blumenau. Sobre a nossa cidade e o nosso país, rogamos que abras as tuas asas protetoras e nos concedas podermos servir a Ti e ao nosso próximo. Pai Celeste, oramos pelas congregações de nossa Igreja Luterana e por todas as igrejas cristãs, com seus membros e seus líderes, e o nosso distrito e seus projetos. Incluímos o ministério dos pastores e o esforço e a participação dos leigos e das servas que estão envolvidos como membros do corpo de Cristo nesta tua causa para o crescimento deste teu corpo. Buscamos o poder do Espírito Santo sobre todos os que padecem ou se encontram em alguma tribulação ou necessidade, para que todos seja dada rica medida da tua graça, para assim poderem, como teu mesmo ó Cristo dizes, levar a sua cruz e te seguirem na igreja e na esperança da vida eterna. Abençoa os que ensinam a tua palavra nas escolas dominicais das congregações, na instrução de confirmandos ou catequese, nas capelanias das escolas de nossa igreja ou em outras instituições de ensino, nos hospitais, no exército e nas empresas, para que pelo poder do Espírito Santo, a semente da palavra encontre mentes e corações abertos para as alegres promessas de Deus em Cristo. Abençoa as nossas ofertas em prol do trabalho missionário em tua igreja. Abre os nossos corações pela busca do teu perdão, para que nos seja dado nos aproximarmos da ceia com fé verdadeira no suficiente sacrifício de Cristo sobre a cruz por nós. Ó Deus, apresentamos também nossa prece, nossas intercessões, e lembramos com carinho a família Andreata, quando hoje reunida conosco, participa deste momento de oração memorial e ação de graças pela vida que o seu Aldo pôde viver na tua graça, no teu tempo de amor, pois ele nasceu em 15 de setembro de 1950, no Rio do Sul, e viveu conosco até o dia 5 de julho deste ano em nossa cidade. Ó Deus querido, obrigado pelo seu Aldo conhecer Jesus, e nessa fé viveu, nessa fé também descansou, sendo recebido, e agora participa do culto dos santos, da adoração, junto com os anjos,
lá na tua pátria celeste. Enquanto aqui nós temos uma igreja militante, a ceia também, lá nós temos a ceia celeste, a igreja triunfante, onde também os santos participam na tua presença, e tanto aqui na terra quanto no céu, temos a festa da alegria, a festa do amor de Jesus, em especial o amor consumado com a salva redentora lá na cruz. Ó Deus querido, te pedimos que continues abençoando e protegendo a esposa, os filhos, os familiares, também os irmãos, as netas e demais amigos que sofrem a dor, mas também recebem o consolo da promessa e da esperança que temos em Jesus. E assim, como o seu Aldo, também eles e nós queremos viver cada dia nessa graça, cumprindo a missão que tu nos deste a honra de assim participar. Ó Deus querido, nós também lembramos que o seu Aldo faria aniversário no dia 15 de setembro, mas ele pode então agora participar dessa festa com a família da fé triunfante lá no céu. Também, Senhor Deus, o Wilson Gilmar Porto, que fez aniversário no dia 4 de agosto, por ele, e também os demais aniversariantes, nós colocamos nossa fé de súplica e gratidão para que sejam guardados e possam viver nessa fé com o auxílio do Espírito Santo e com a proteção de teus santos anjos. Mais uma vez, Senhor Deus, nossa gratidão pelo aniversário da pátria de nosso país e também o aniversário da nossa cidade, que lembramos no dia 2 de setembro, 170 anos. Guarde a todos nós, as autoridades, para que assim na fé em Cristo e no teu amor, possamos ser empreendedores e sermos bênçãos nas tuas mãos. Reúne essas nossas súplicas aos pedidos de todos os teus servos, de todos os tempos e em todos os lugares, em Jesus, nosso sumo sacerdote, até que ele venha novamente em poder e glória como vitorioso Senhor de todos nós. Por meio dele, com ele e nele, na unidade do Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso, seja toda a glória e a honra a ti, agora e eternamente. Amém. Ó Deus querido, tanto nessa comunidade, que agora inicia o seu culto presencial, como as demais congregações também, que já iniciaram, ou estão iniciando, ou ainda vão iniciar os seus cultos presenciais, mesmo os cultos online e programas online, pedimos a Deus que sempre esteja a abençoar a igreja na sua missão de viver e anunciar o amor de Jesus. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para te pedir e te agradecer, nos unimos a Cristo e juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos deu a graça de celebrar este culto da congregação pós a pandemia, enfim, ainda a pandemia, mas com o pico já diminuindo, o nosso primeiro culto presencial após esta fase, e continuando com o culto online. Assim, nosso abraço a todos vocês aqui presentes, nosso abraço a todos vocês, irmãos, que participam do culto online. E que bom, nós neste culto também participamos da Santa Ceia e dizemos a nosso Deus nossa gratidão por tudo que Ele fez em nossa vida e nos cuidando, tá? E também nos usando para cuidar de outros, consolar, ajudar, fortalecer, visitar ou então ligar, enfim, tantas formas de a gente poder virtualmente, mas também espiritualmente dar nossa abraço às pessoas que tanto precisam do amor de Jesus em nossa vida. Nós então abraçamos vocês que nos visitam, aqui os familiares falecidos Aldo Andriata, nosso carinho, nosso abraço. E tem meus irmãos que acompanham conosco no culto online, nosso abraço. Com o voto de Deus sempre esteja conosco.
que neste mês de setembro nós vamos alterar um pouquinho a agenda do culto presencial. Então, vamos ter o primeiro e terceiro domingo do mês. Então, hoje, dia 6, depois, então, dia 20. E aí, no segundo e quarto sábado do mês, que vai ser então, no dia 12 e no dia 26. Tá? Então, sábado à noite, às 19 horas. Quando é domingo de manhã, às 9 horas. E assim, então, que sempre Deus esteja conosco. Bom, lembrei de esquecer, não. Estamos de colocar nos avisos que essa semana, na terça-feira, nós tivemos um pastor centenário na nossa igreja. É o pastor Edgar Kriser. Ficamos gratos a Deus por isso. Assim, nosso abraço para os familiares, para o seu Aldo, também o Márcio aí, né, que vem visitante. Assim, então, em preparação para a bênção, vamos cantar a bênção irlandesa. Sejam sempre firmes, e que o vento sopre a teu favor. Pelo a chuva sobre os verdes campos, ou brilhando o sol no seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, com seus anjos te acompanharão. E vem seguindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para o céu. Agradecendo e louvando a Cristo pelos muitos dons que dá aos céus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Filhos de Deus, pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. Ganha chegado o dia de tua morte, Deus te acolha no celestial. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, os seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que o novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distante, sendo alegria, Deus o Pai queremos vos louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Preparação para a bênção, vamos ver juntos. O Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de nós para nos dar cobertura contra o mal. O Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar no testemunho. Assim, o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe com sua graça. Amém. Meus irmãos, lembrando que Deus ama e cuida de todos nós, Ele nunca desiste de mim e de você, e de qualquer outra pessoa,
seja a situação que ela esteja vivendo. Muitas vezes, com pessoas que vivem no caminho errado, nós fazemos assim. E Deus faz assim. A dizer para o pecador cansado, nos seus pecados inclusive, a dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E através de você, nosso testemunho de amor, nós podemos ser instrumentos para salvar muita gente que está perdida, que está errante, que ainda não conheceu, que ainda não crê em Jesus. E Deus tem poder, e Ele age pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um livreto da Alturena, um folheto, uma palavra, um telefonema, uma atenção, um ombro, 2 ouvidos e um grande coração pode fazer a diferença para alguém que está bem perto de você ou que está longe, mas pelas redes sociais continua perto, como a gente vê agora nesse tempo de pandemia, a gente pode estar perto das pessoas também através das redes sociais. Então, lembre-se, o culto não termina aqui, ele continua. Culto é serviço. Deus nos serve e nós servimos. E neste amor de serviço a Deus e de Deus, nós também amamos e servimos as pessoas em nossos ofícios e em nossas atividades, no lar, na igreja, na sociedade, na vida profissional e também nos eventos. Então, para este envio, recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. E lembre-se, Jesus ama vocês. E nós também, na Congregação Manuel, também os amamos. Bom dia, Deus os guarde. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.